Já vimos na nossa capacitação tecnológica sobre o bioma cerrado que as aves e os insetos são excelentes dispersores, espalhando sementes pelos biomas do Brasil. Hoje vamos ver que os mamíferos também fazem muito bem esse trabalho. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou pesquisador da Universidade de Brasília e nessa aula eu vou falar para você sobre a dispersão de frutos e sementes de espécies arbóreas do bioma cerrado. Entrando agora no grupo dos mamíferos, vamos falar primeiramente dos primatas. Alguns primatas bastante comuns que tem aqui no bioma cerrado, tem o macaco bugio, tem o macaco prego e o mico-estrela. Todos animais arborícolas, o bugio e o macaco prego são animais bem florestais, já o mico-estrela ele transita ali entre floresta, savana. E alguns frutos, então, de árvores do cerrado que muito provavelmente são dispersas por primatas, são frutos que amadurecem ainda ligados na planta-mãe. Então, primatas raramente descem ao chão para se alimentarem. Eles se alimentam mais em cima das árvores. Então, temos aqui alguns exemplos de frutos que podem ser consumidos por nós e também tem um potencial de extrativismo, como o bacupari do cerrado, um fruto grande, bastante suculento. Temos aqui o cabo de machado, do gênero Poulteria. Esse aqui é um fruto delicioso, super suculento, o mesmo gênero do abil. Quem já comeu abil sabe que é uma fruta deliciosa. E temos aqui também o gênero Inga, um gênero muito grande, tem diversas espécies de Inga no cerrado, e que também provavelmente são dispersas por primatas. Dando continuidade aos mamíferos, falaremos então aqui dos canídeos. Diferentemente dos primatas, os canídeos, como o cachorro do mato, o lobo-guará e a raposinha do campo, são animais terrestres. E são animais que ocorrem mais em ambiente savânico. Então, quais frutos você imagina que esses animais consomem? São frutos que geralmente completam o amadurecimento no chão. Você não vai ver um lobo-guará trepando numa árvore para comer um fruto. Então, por exemplo, frutos que completam o amadurecimento no chão e que também são importantes para nós do ponto de vista do extrativismo, do ponto de vista cultural. Temos a mangaba, temos a lobeira, que é a fruta do lobo, temos a cagaita e temos o araticum. Todos esses são frutos grandes, bastante suculentos e que também têm um odor bastante característico. Então, também está ali atraindo esses animais para que eles consumam e dispersem suas sementes. E dentro dos mamíferos ainda, temos também alguns animais importantes. Esses aqui já transitam mais de ambientes savânicos para florestais. Temos o coati, temos os catetos, os porcos do mato, e temos também a anta, que é o maior mamífero terrestre brasileiro. E temos a cutia. E aqui como espécie, que eu dou um destaque, que é dispersa por cutia, é o jatobá. Você deve conhecer que jatobá é um fruto duro, então ele precisa de algum animal que quebre ali aquela casca dura para poder dispersar a semente. Então a cutia faz muito bem esse papel de dispersão de frutos que tenham casca dura, como o jatobá. Entrando agora no grupo dos morcegos. Morcegos são animais de hábito noturno e são mamíferos voadores. Então, quais são as características de um fruto que seja consumido e disperso por morcegos? Primeiro, esses frutos não precisam ter cores muito chamativas, porque de noite fica tudo preto. Mas precisam ser frutos que eles estão para fora da copa da árvore. Para quê?
para facilitar o acesso do morcego durante o voo. Então, temos aqui, por exemplo, algumas espécies de morcego que ocorrem no cerrado. Temos aqui um artibeus com uma figueira, eles gostam muito de figueira. Temos aqui em cima uma esturnira com uma espécie de solano, uma jurubeba, eles também gostam muito de jurubebas. Temos aqui um platirrinos consumindo um diósperos. Diósperos é o caqui do cerrado, também é um fruto delicioso, mas pouca gente conhece. E temos aqui embaixo um carolha se alimentando de uma piperácea. Também são frutos bastante consumidos por morcegos. Você vê que todos esses frutos são frutos verdes, né? Não tem uma cor muito chamativa, mas os morcegos gostam bastante. E aqui alguns exemplos de espécies arbóreas do cerrado. Temos então aqui o jaborandi, né, a piperácea. Temos aqui a jurubeba, solanácea, a figueira. Morcegos também são importantes dispersores do baru, né? Um dos dispersores, dos grandes dispersores do baru no cerrado hoje é o próprio gado. Então, muitas fazendas deixam os pés de baru no pasto e o gado consome o baru que está ali no chão e acaba dispersando. Mas algumas espécies, algumas plantas de baru também amadurecem ainda ligado ali na planta. Então o morcego consegue acessar, ele vai pegar esse fruto, carregar e vai ficar roendo a polpinha que tem ali em volta do baru. Já falei numa aula de polinização que o morcego é um importante polinizador do piqui. E o morcego também é um dos dispersores do piqui. Outros animais também dispersam o piqui. O piqui ele é uma fruta também que amadurece quando cai no chão, completa o amadurecimento no solo. Mas alguns indivíduos do piqui, o fruto amadurece ainda ligado na planta-mãe e se abre, como você está vendo ali na figura. Então, esses frutos o morcego consegue acessar e dispersar a semente. E temos também uma fruta bastante conhecida, que o morcego também gosta bastante, que é a mamacadela, né, ou conhecido também como o chicletinho do cerrado. Bom, aqui um levantamento que foi feito para 700 espécies arbóreas nativas do bioma cerrado que ocorrem no Distrito Federal. O Distrito Federal é a área, então, do bioma cerrado mais bem coletada, mais bem conhecida. Então, nesse levantamento, foi verificado que 70% das espécies arbóreas dependem dos animais para dispersarem suas sementes. Então, vocês veem o papel importantíssimo que os animais têm para a dispersão das espécies arbóreas. E dentro dessas espécies arbóreas, foi verificado que 63% delas eram dispersas principalmente por aves, né? Eram frutinhos pequenos, coloridos, que as aves então seriam os principais animais dispersores dessas espécies. Foi verificado ainda nesse levantamento para 700 espécies arbóreas que tem aqui no Distrito Federal, que 95% delas ocorrem em formações florestais. 37% ocorre nas savanas e 28% ocorre nos campos. Se a gente somar isso aqui, vai dar mais 100%. Por quê? Porque existem várias espécies que ocorrem, então, em várias formações diferentes. Comparando os modos de dispersão, vemos aqui nesse gráfico que tanto na floresta, quanto na savana, quanto no campo, a zoocoria foi mais representativa, mostrando o quê? Que independente se a planta ocorre em floresta, em savana ou campo, o que está determinando ali a zoocoria é o estrato. Estamos falando aqui apenas de espécies arbóreas. Já foi discutido isso na literatura, que é uma relação positiva durante a evolução das plantas, das angiospermas, uma ligação das espécies arbóreas com dispersão por animais. Então, é isso que estamos vendo aqui também para o bioma cerrado. Vou falar agora um pouco, então, sobre dispersão e conservação. Estamos vendo, então, que os animais dispersores são peças fundamentais para a reprodução das plantas e funcionamento do ecossistema.
Muitas sementes também precisam ser beneficiadas pelos animais para poderem germinar. Ou seja, é necessário que o animal consuma esse fruto passe então pelo trato digestivo, para que haja quebra de dormência, limpeza da polpa, para que essa semente possa germinar. Ou seja, se não houver a ação do animal fazendo esse serviço, muito dificilmente essa planta vai conseguir germinar e se estabelecer em algum local. Porém, a fauna no cerrado está ameaçada. Entre as principais causas estão a fragmentação de hábitat, como podemos ver aqui também no mapa de desmatamento do bioma cerrado, o cerrado todo fragmentado. Temos também como causa da fauna ameaçada caça, tráfico de animais silvestres, atropelamentos, cachorros do mato, por exemplo, lobo-guará. Muito comum a gente ver esses animais atropelados, são animais de hábito noturno. Então, às vezes, eles atravessam a estrada ali, muitas vezes não dá para ver. Então, é muito comum a gente ver esses animais sendo atropelados, infelizmente. E também uma das causas, então, da ameaça para a fauna são as queimadas. Vocês já devem ter ouvido falar que o fogo ele é importante para a vegetação do cerrado. Mas se formos levar isso do ponto de vista da fauna, a fauna se recupera muito lentamente da ação do fogo. E atualmente temos uma frequência de queimadas muito maior do que tinha antigamente, antes da ação do homem no cerrado. Então também é um problema sério. Concluindo então nossa aula, vimos que a maioria das espécies arbóreas do bioma cerrado dependem então dos animais para dispersarem seus frutos e sementes. Aqui então algumas reflexões. Então, para se manterem as interações ecológicas planta-frugívoro, é necessária a preservação de grandes áreas que permitam a existência dos animais. Uma alternativa para isso seria então a preservação das reservas legais, formação de corredores ecológicos ligando então essas reservas, esses fragmentos, e o extrativismo sustentável, que também pode ser uma boa alternativa para a manutenção dos serviços ambientais dos dispersores e também gerar uma renda para o produtor rural. Bem, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Deixo aqui o meu contato. Se você quiser saber mais, então, sobre os frutos do cerrado, os frutos que são dispersos pela fauna, recomendo dar uma olhada no site Frutos Atrativos do Cerrado. Era isso que eu tinha para falar. Então, muito obrigado.